A segunda parte de Wicked acabou de chegar aos cinemas e, claro, a internet virou um grande caldeirão borbulhante, com resenhas, teorias, fofocas e até umas polêmicas aqui e ali. Mas aqui no nosso círculo mágico da Bruxa de Mil Faces, nós vamos falar do que realmente importa, que Wicked é, antes de tudo, uma história sobre bruxas. E como toda boa história de bruxaria, ela não fala apenas de magia, mas de poder, medo, reputação, de quem define o que é bom e mal e principalmente de como mulheres que fogem do esperado acabam sendo tratadas pela sociedade. Eu sou a professora Gisele Jelassik e hoje vamos entender a construção cultural das bruxas de Oz e como Wicked subverte tudo isso. Tudo começou lá atrás, em 1900, quando L. Frank Baum publicou O Mágico de Oz. Muita gente lê esse livro como uma fantasia infantil, mas ele é muito mais do que isso. Baum criou o primeiro conto de fadas verdadeiramente americano e, sem perceber, redefiniu para sempre a forma como o mundo imagina as bruxas. E ele faz algo revolucionário para sua época. Ele criou a versão moderna dos rótulos bruxa boa e bruxa má. A partir daí, esse binário se espalhou pela cultura pop como um feitiço poderoso que nunca mais se dissipou. As 4 bruxas de Baum se tornaram arquétipos. São elas: a bruxa boa do norte, uma espécie de fada madrinha do meio oeste, maternal, gentil, luminosa. É inclusive ela que entrega os famosos sapatos prateados para Dorothy. Sim, você ouviu certo, prateados, porque só viraram rubi no filme. Glinda, a bruxa boa do sul, linda, poderosa, quase divina, a personificação da bondade, que sempre aparece radiante e a única das bruxas que tem nome no livro. A bruxa má do leste, tirana, opressora, aquela vilã que escraviza povos inteiros. E a bruxa má do oeste, ameaçadora, uma figura do caos, do medo, da desordem, o estereótipo perfeito da mulher perigosa. Mas o que pouca gente sabe é que por trás desses personagens tão marcantes existe uma influência poderosa e muitas vezes esquecida, que moldou a forma como Baum imaginou e dividiu suas bruxas. E é aí que a história vai ficando mais interessante. Porque Baum não criou Oz sozinho. E se existe uma raiz profunda por trás das bruxas boas, ela tem nome, história e muito poder. Ela é Matilda Joslyn Gage, ninguém menos que a sogra de Baum. Mas não qualquer sogra. Ela foi uma das figuras feministas mais influentes do século XIX. Gage foi uma pioneira do sufrágio feminino, abolicionista, defensora da liberdade religiosa e uma crítica feroz da forma como as instituições usaram o rótulo bruxa para perseguir mulheres. Em seu livro Woman, Church and State, ou Mulher, Igreja e Estado, ela escreveu algo poderoso, abre aspas, chamar mulheres brilhantes de bruxas foi um dos maiores instrumentos da igreja para justificar sua perseguição e apagamento. Fecha aspas. Matilda também era teósofa. E só um lembrete aqui, se você não se recorda ou não conhece o que é a teosofia ou da sua fundadora, Helena Blavatsky, eu super aconselho você a ver o meu vídeo sobre a história do ocultismo ocidental. Mas voltando para a Matilda Gage. Ela frequentava círculos espiritualistas, acreditava no desenvolvimento da alma, no poder feminino sagrado e na ideia de que mulheres poderiam e deveriam ser líderes espirituais. E quando você olha para Oz, com essa informação tudo muda. As bruxas boas são mulheres sábias, independentes, abolicionistas, exatamente como Matilda. As bruxas más são aquelas que detêm um poder tirânico, escravizam e oprimem. Glinda, em especial, é praticamente a versão literária de Gage. Justa, poderosa, amorosa, guiada pela sabedoria interior e não pelo medo. Baum estava de fato escrevendo uma fantasia para crianças, mas por trás dela estava absorvendo o olhar da sogra que dizia: a figura da bruxa pode ser um símbolo de poder e não de maldade.
Quando Hollywood adaptou o livro em 1939, essa dicotomia se intensificou ainda mais. Uma bruxa rosa, celestial, de um lado, e uma bruxa verde, desgrenhada e gritante do outro. E você se lembra uma hora do filme que Dorothy pergunta: você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? Pois é, essa não era só uma dúvida infantil. Ela era uma pergunta política. Era sobre o mundo insistir em colocar mulheres em caixinhas, as boas, as más, as santas, as condenadas, as que obedecem e as que queimam. E é exatamente essa discussão, esse incômodo que o Wicked resgata mais de um século depois. Mas antes de mergulharmos definitivamente em A Wicked, precisamos falar dela, a cor verde. Afinal, a pele verde da bruxa má do oeste não nasceu assim, ela foi pintada. E como todo símbolo de poder, essa cor carrega uma história que diz muito mais do que parece. Curiosamente, no livro original de 1900, Baum nunca descreveu a bruxa má como verde. Esse detalhe só apareceu no filme de 1939, quando Hollywood decide aproveitar a nova tecnologia do Technicolor e criar uma vilã inesquecível. A pele verde contrastava perfeitamente com o vermelho dos sapatos, o amarelo da estrada de tijolos e toda a paleta vibrante de Oz. Mas essa escolha estética abriu portas para algo muito maior. Afinal, a cor verde sempre ocupou um lugar ambíguo na cultura ocidental. Às vezes símbolo da vida, da natureza, renovação, sendo o verde suave das plantas, da cura, do crescimento, mas às vezes como veneno, peste, putrefação, sendo o verde mais intenso, anunciando o perigo. E ainda como uma representação do sobrenatural, na alquimia, na magia cerimonial e no folclore europeu, verde é muitas vezes associado à cor do entre mundos. Assim, o verde é uma cor que oscila entre o sagrado e o perigoso. E não existe metáfora mais perfeita para a forma como mulheres fora do padrão foram retratadas ao longo da história. Quando o filme de 1939 pinta a Bruxa Verde, ele não está apenas criando uma estética memorável. Ele está marcando visualmente uma outra, a mulher que está à margem, a impura, anormal, diferente. Uma mulher que não se encaixa, aquela que a sociedade olha e diz, aí tem algo errado. E ainda tem um detalhe trágico e muito simbólico. A atriz que interpretou a Bruxa Má do Oeste de 1939, chamada Margaret Hamilton, usou uma tinta à base de cobre para deixar a pele verde, que era muito difícil de remover e ainda irritava bastante a pele. Só saía quando se passava álcool, e ela chegou a sofrer queimaduras durante as filmagens. E é estranho isso, quase como uma metáfora dolorosa e literal de como a sociedade tenta pintar mulheres com rótulos que verdadeiramente machucam. Quando Gregory Maguire escreve Wicked em 1995, ele decide dar sentido a essa cor. A bruxa má do oeste, agora com o nome Elphaba, nasce verde por causa de um elixir misterioso tomado por sua mãe. No musical adaptado em 2003 e no filme recente, isso se torna parte da essência da personagem. O verde, sim, ele simboliza a diferença. O verde se torna então metáfora de preconceito e também de resistência. Esse estereótipo só é tão forte porque o Wicked o transformou em narrativa, significado e dor. A cor verde, então, deixa de ser mero artifício cinematográfico e se torna uma marca identitária, quase como uma cicatriz social. E é por isso que é essencial lembrar, a bruxa verde é a bruxa marcada, e a bruxa marcada é aquela que ameaça a ordem. E o Wicked vai pegar exatamente esse ponto, virar do avesso e mostrar, às vezes, a cor que te pintam pode ser também transformada em força. Bom, mas se vocês me permitem, existe ainda mais um pequeno detalhe que eu gostaria de trazer, pois este é um símbolo precioso, que é a risada esganiçada da bruxa. Assim como a pele verde, ela não nasceu nos livros de Baum. O Mágico de Oz original,
A bruxa má do oeste não gargalha de forma estridente, não grita, e Baum nem sequer descreve a sua voz. Ela é mais silenciosa, cruel, observadora, quase fantasmagórica. A risada que conhecemos, aguda, cortante, atravessando o ar como se fosse um feitiço, nasceu no filme de 1939, com a personagem e a performance inesquecível da Margaret Hamilton. E essa escolha mudou tudo. Hamilton construiu uma vilã sonora. Sua voz se tornou tão marcante que a partir dali, Hollywood decidiu que toda bruxa precisava rir daquele jeito. Desenhos animados, séries, filmes como Convenção das Bruxas, Abracadabra, até videogames e quadrinhos, a risada virou sinal sonoro do mal feminino. Bastava ouvir para saber, uma bruxa chegou. Mas por que essa risada pegou? Porque ela carrega um simbolismo profundo e extremamente desconfortável. Mulheres que riem alto sempre incomodaram. Durante séculos, a sociedade tentou calar risadas consideradas impróprias, indecentes, histéricas. A risada aguda virou caricatura. Ela transforma a mulher, ou se pensava que transformava a mulher em algo ridículo, exagerado, impossível de ser levado a sério. E esse é um rótulo sonoro. Assim como o verde marcou o corpo, a risada marcou a voz. E o que pode ser mais íntimo do que isso? A bruxa de Hollywood não se torna ameaçadora só pelo feitiço, ela se torna ameaçadora porque ocupa o espaço com a própria voz. É a mulher que fala demais, ri demais, se impõe demais, e a mulher que não obedece o tom adequado. Hamilton, sem querer, deu forma ao medo antigo da mulher barulhenta, e o cinema transformou isso em padrão. Agora sim, todos os símbolos analisados, chegamos em Wicked, que basicamente fez o contrário do que se havia feito. Pegou tudo o que Hollywood transformou em estereótipo, então a pele verde, o riso, a aparência assustadora, e pergunta: e se a vilã não for vilã? E se tudo isso for apenas a forma como o mundo escolheu enxergá-la? A risada deixa de ser marca do mal para se tornar marca de um ponto de vista. Uma risada pode ser uma ameaça ou pode ser defesa. Ou pode ser uma risada, depende de quem está contando a história. Como eu já comentei, Gregory Maguire, em 1995, lança o livro Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West. Maguire pega a figura mais caricaturada da cultura pop, a bruxa verde esganiçada, e dá a ela um presente que é quase um ato de justiça histórica, um nome. A bruxa má do oeste se torna então Elphaba, uma homenagem às iniciais de L. Frank Baum, LFB, Elphaba. E quando uma mulher marcada ganha nome, ela deixa de ser símbolo e volta a ser uma pessoa. Só que Maguire não romantiza a Elphaba. Ele a humaniza pela complexidade e não pela perfeição. A Elphaba do livro nasce de uma relação não consentida. Tem uma mãe viciada, emocionalmente ausente, um pai frio, religioso, incapaz de amá-la. Ela cresce carregando a pele verde como vergonha e não como poder. É brilhante intelectualmente, é ética, idealista, teimosa, defende os animais falantes, um povo oprimido e silenciado, enfrenta violência, discriminação, perda, inclusive ela perde o seu amor, Fiero, perde sua irmã, Nessarose, perde seu próprio lugar do mundo. Mas Elphaba não é má, ela é alguém esmagada por um sistema que precisa de vilãs. Wicked, no fundo, é isso, um manifesto contra o maniqueísmo feminino, essa necessidade que a sociedade tem de decidir se uma mulher é boa ou má, pura ou perigosa. No fim do livro, não torcemos contra a bruxa, torcemos por ela e tememos no fundo do coração ser esmagados pelas glindas do mundo, aquelas figuras luminosas que passam por cima com um sorriso sereno, acreditando sinceramente que estão fazendo bem, enquanto ajudam a manter tudo exatamente como está. E aqui que Glinda, a bruxa boa do sul, pode ser compreendida. Se Elphaba é a marca da diferença, Glinda é a marca do ideal.
Wicked dá a Glinda uma profundidade que o filme de 1939 jamais imaginou. Ela é privilegiada, performática, obcecada pela aparência, pela etiqueta, pela aprovação social, mas no fundo é insegura, frágil, moldada para agradar e acaba sendo tão vítima das expectativas sociais quanto Elphaba. Só que indo para o lado aceitável dela. Enquanto Elphaba atira granadas nas estruturas de poder, Glinda aprende a navegar dentro delas. São duas respostas diferentes ao mesmo mundo opressor. E é por isso que Maguire faz algo brilhante. Ele mostra que Glinda não é a boa e Elphaba não é a má. Elas são duas mulheres tentando sobreviver em um sistema que adora colar rótulos nelas. E, de certa forma, Glinda também é trágica. Para continuar brilhando, ela precisa sacrificar partes de si mesma. Assim, Wicked não é só a história de uma bruxa injustiçada, é um espelho, e um espelho perigoso, desses que a sociedade normalmente evita olhar. Gregory Maguire pega a estrutura clássica dos contos de fada, onde mulheres são divididas em boas, más, belas e feias, aceitáveis ou ameaçadoras, e desmonta peça por peça. O que sobra é uma crítica poderosa à forma como histórias são contadas, repetidas e naturalizadas, para, no fundo, disciplinar mulheres. Elphaba carrega uma coleção de atributos que historicamente sempre renderam às mulheres o rótulo de bruxa. Ela é inteligente, ela é crítica demais, poderosa, honesta, verdadeira demais. Ela não se encaixa e, por não se encaixar, vira uma ameaça. Sua cor verde, que Maguire transforma em metáfora, não é só estética, é um sinal visível da diferença. É aquilo que a sociedade olha e diz: não sabemos o que fazer com você, então vamos te temer. É a marca da mulher indomável. Do outro lado está Glinda. Linda, luminosa, socialmente perfeita. O tipo de mulher que o mundo aplaude, desde que ela siga as regras. Mas o Wicked revela que há por trás dessa fachada a carga de agradar a todos, a expectativa de perfeição, o medo de decepcionar, a dor de caber em um molde tão estreito. Glinda é trágica porque ela representa a mulher que faz tudo certo e ainda assim, no final, perde. Porque no final ela perde a amiga, ela perde a ilusão, perde partes de si mesma. Porque o sistema, apesar de recompensar mulheres assim, ele cobra um preço. Uma das grandes genialidades de Wicked é que ele transforma o mágico de Oz, essa figura paternal e aparentemente benevolente, em um símbolo de propaganda. Ele precisa de uma vilã, precisa de alguém para culpar, alguém para apontar, alguém que una o povo pelo medo. E quem ele escolhe? A mulher diferente, a mulher problemática, a mulher que ousa questionar, ou seja, Elphaba. Isso ecoa séculos de história real. Quando o poder precisa de um inimigo, ele cria bruxas. Elphaba não tem como esconder sua cor. Assim como tantas mulheres não conseguem esconder sua raça, seu corpo, sua voz, sua opinião, sua autonomia. A cor verde é o que denuncia, o que expõe, o que escancara o desconforto da sociedade com aquilo que não pode domesticar. E é por isso que ela deve ser silenciada. Em Oz tudo é falso. O mágico é falso, a cidade é falsa, o poder é falso. A cor verde da cidade das Esmeraldas é construída, mas Elphaba, ela é verdadeiramente verde. E é essa verdade que assusta. Wicked é, na verdade, sobre preconceito, sobre reputações inventadas, sobre como mulheres são julgadas pelo corpo, pela voz, pela aparência, pelo comportamento. É sobre coragem de ser quem se é em um mundo que exige versões domesticadas. É sobre o peso que Glinda carrega. É sobre o preço que Elphaba paga. É sobre como nenhuma mulher sai ilesa dos rótulos que a sociedade cria. No fim, Maguire faz algo revolucionário. Ele devolve humanidade à vilã e complexidade à heroína. E mostra que, na verdade, não existem bruxas boas ou más. Existem mulheres tentando sobreviver às histórias que contam sobre elas. E é por isso que o Wicked dialoga tão profundamente com o imaginário das bruxas, porque ele expõe o truque. Ele nos lembra que a imagem da bruxa, boa ou má,
sempre foi uma construção, uma narrativa moldada pelo olhar de quem tem poder. E esse truque não nasceu apenas na história oficial, ele foi reforçado, colorido e ampliado pela cultura pop. Filmes, desenhos, musicais, contos de fadas criaram padrões tão marcantes como a pele verde, a risada esganiçada, o chapéu pontudo, a bruxa boa de rosa e a má vestida de preto, que acabaram parecendo verdades naturais. Mas são invenções, narrativas, estereótipos performados e repetidos há décadas. E quando olhamos de perto, percebemos que Elphaba e Glinda não são opostos, são espelhos quebrados da mesma condição feminina. A mulher julgada por ser demais e a mulher julgada por ser de menos. A que incomoda pelo excesso e a que encanta pelo brilho. E ambas pagam um preço por isso. Wicked mostra que nenhuma das duas é livre do julgamento, ambas sofrem, resistem e ambas são bruxas, cada uma à sua maneira. E talvez seja por isso que essa história mexe tanto com a gente, porque ela nos lembra que toda mulher em algum momento já teve que escolher ou foi forçada a escolher que tipo de bruxa vai ser aos olhos do mundo. E no fim, a pergunta de Dorothy continua ecoando: você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? Como se só existissem essas duas opções. Como se a magia das mulheres coubesse em um espaço tão estreito. E se você, como eu, ama a história de mulheres que recusam o papel que escreveram para elas, se você vê magia na coragem e feitiço na autenticidade, se esse mergulho no mito da bruxa tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal A Bruxa de Mil Faces e compartilhe com quem também se sente um pouquinho fora da caixinha, porque no fundo toda bruxa poderosa começa quando escolhe se enxergar além da narrativa dos outros. No fim, Wicked é mais do que uma história sobre bruxas. É sobre nós, sobre como somos vistas, mal interpretadas, rotuladas, antes mesmo de abrirmos a boca. É sobre reivindicar a própria cor, o próprio corpo, a própria voz. L. Frank Baum imaginou um mundo onde até a magia depende de eleição moral. Bruxas boas no rosa cintilante, bruxas más no preto ameaçador. Mas o Wicked vira o tabuleiro ao avesso e nos lembra. Às vezes a bruxa má só é má porque alguém contou essa história sobre ela. E hoje, com esse filme nos cinemas, talvez seja o momento perfeito para recuperarmos nossa própria narrativa. Se você chegou até aqui e gostou desse mergulho na história e no imaginário das bruxas de Oz, deixe um coração da cor verde nos comentários como uma forma de feitiço, com a intenção que mais pessoas possam olhar para a sombra e para a diferença com um pouco menos de medo e um pouco mais de encanto. Obrigada por você estar aqui.